Considerando a água pura uma solução aquosa de glicose de concentração igual a 3 mols por litro e uma solução aquosa de cloreto de cálcio de concentração igual a 1 mol por litro, assinale a alternativa que representa a ordem correta para as temperaturas de ebulição desses líquidos. Então, você deverá levar em consideração a temperatura de ebulição da água pura, a temperatura de ebulição de uma solução aquosa de glicose a 3 mols por litro e a temperatura de ebulição de uma solução aquosa de cloreto de cálcio a uma concentração de 1 mol por litro. Como que a gente consegue chegar a uma análise de quem vai ter uma temperatura maior de ebulição ou não? Pelo conceito das propriedades coligativas, a gente sabe que quanto maior a quantidade de partículas dissolvidas em uma solução, maior a sua temperatura de ebulição. Quanto maior a quantidade de partículas dissolvida em uma solução, maior a sua temperatura de ebulição, né? Então, aumenta a temperatura de ebulição com partículas dissolvidas. Quanto mais partículas, maior a temperatura de ebulição. Então, para análise dessa questão, nós temos que levar a seguinte consideração, de que deveremos contar a quantidade de partícula dessas soluções, né, desses solutos dissolvidos em solução, tá? Então, primeiro nós temos a água pura. Então, a água pura a gente já sabe que ela vai ferver a uma temperatura menor do que qualquer outra das soluções, né, que contém um soluto dissolvido, certo? Então, a gente já sabe que a temperatura da água será menor do que a temperatura de ebulição da água será menor do que as outras duas misturas, certo? Agora vamos decidir as outras duas misturas. Quem vai ter uma temperatura de ebulição maior em função de uma quantidade maior de soluto dissolvido, de partículas dissolvidas, certo? Então, olha lá, a solução de glicose, ela é molecular. Logo, a concentração de partículas dissolvida na solução, então pronto, são de 3 moléculas por litro, né? 3 mols por litro. Por quê? Ela não dissocia nem ioniza, né? Uma solução um composto molecular, então uma solução molecular de glicose em água. Então são 3 mols por litro e ponto. Já o cloreto de cálcio, ele é uma solução iônica, né? Um soluto iônico. Portanto, a gente deve considerar aí a sua dissociação e deveremos contar, então, a quantidade de partículas dissolvidas aqui em água, certo? Então, olha lá, o cloreto de cálcio em solução aquosa dissocia-se formando cálcio 2+, mais 2 cloros, né? Porque aqui eu tenho 2 cloros. Então, vai formar 2 cloros. Num total de partículas, então, de 2 partículas, com uma daqui, 3 partículas, então. O que leva em conta a quantidade de partículas é o númerozinho que vem na frente, e não a sua carga, tá? A carga é com quantos elétrons ele participou na ligação, tá? Não tem nada a ver com a quantidade de partículas. Então, aqui formou uma partícula, ou seja, um cátion, né, 2+, e 2 cloros, 2-. Então, formaram 3 partículas. Muito bem, com isso a gente chega a uma conclusão, que para a solução aquosa, então, de cloreto de cálcio, a concentração de partículas dissolvidas também é de 3 mols por litro, então são 3 mols, ó, são 3 quantidades de partículas em 1 litro. Logo, a temperatura de ebulição, então, do cloreto de cálcio é idêntica à temperatura de ebulição da glicose, certo? Porque tem a mesma quantidade de partículas dissolvidas. No entanto, a água pura entrará em ebulição em uma temperatura menor. Das questões que se segue, A, B, C, D e E, a única que diz que a temperatura de ebulição da água ela é menor que a temperatura de ebulição contendo glicose, que é igual à temperatura de ebulição contendo cloreto de cálcio. Então, as duas são iguais, no entanto, a temperatura de ebulição da água ela é menor. Então, a única que tem a alternativa correta é a D.